É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro módulo do programa Socorrista na Essência. Espero poder colaborar e compartilhar com vocês algumas experiências que eu adquiri durante esses tempos. E existem alguns padrões para todo treinamento que você for fazer. Coloque 3 coisas na cabeça, usa 3 técnicas para adquirir conhecimento. Você usa as técnicas de ver, ouvir e sentir. Você aprende muito observando. Então, use essa técnica para adquirir conhecimento. Observar mais. Você aprende muito ouvindo. Então, use essa segunda técnica, porque quando você escuta, você aprende bastante. E tem a próxima técnica, que é de sentir. Então, você aprende muito também. Você adquire muita experiência sentindo na pele, realmente. Então, sempre que for começar qualquer tipo de treinamento, já começa dessa forma, usando essas 3 técnicas do ver, ouvir e sentir. Ok? Pensando nisso, eu desenvolvi uma tese sobre conduta profissional. Porque eu fiquei analisando algumas situações, alguns profissionais, algumas reclamações, alguns processos de coaching que eu participei. E realmente fiquei avaliando também as condutas de alguns profissionais. E cheguei numa tese bem importante, é o que nós vamos falar nesse treinamento. Aí por isso eu criei o Socorrista na Essência. Esse Socorrista na Essência, ele foi baseado todo com técnicas de coaching. Então tá bem interessante. É sobre a sua avaliação, o seu autoconhecimento, você se transformar num profissional seguro. Esse programa Socorrista na Essência é um programa que ensina você, socorrista, a possibilidade de controlar essa insegurança, utilizando uma metodologia imbatível, capaz de aumentar sua produtividade e te transformar em um socorrista de alta performance, totalmente seguro de suas atitudes e seus procedimentos. Porém, exige tempo, paciência e autoconhecimento para você encontrar segurança e aprender a confiar em si mesmo e em seu ambiente. Então, a insegurança realmente rodeia nós, todo mundo. Então, você tem que aceitar isso em alguns momentos que você é inseguro. O importante é entender, você controla essa sua insegurança? Isso que você tem que pensar. Então, esse treinamento ele foi desenvolvido para te proporcionar o primeiro módulo do programa Socorrista na Essência. Esse módulo está diretamente ligado na sua forma de pensar e agir, trabalhando pontos essenciais e indispensáveis para a sua transformação profissional. Então, gente, curtam o máximo, porque foi feito de coração para vocês aí. Eu sou Flávio Rocha, mas pode me chamar de Flavão. Isso mesmo, você tá rindo de quê? Isso, Flavão. Ah, por quê? Porque é bom para o meu autoestima, na moral, entendeu? Então eu, como socorrista, então quando fala Flavão, me dá uma moral. Então fiquem à vontade, é bom que a gente já comece esse treinamento com a autoestima elevada, muito para cima e vamos lá, ok? Eu sou coach de alta performance e produtividade, já trabalho na área de urgência e emergência, já tenho há 17 anos que eu trabalho nessa área e durante esse período que eu estou trabalhando nessa área, já convivi com diversas situações de insegurança. Isso, diversas situações de descontrole emocional, onde que acaba atrapalhando na hora de executar um atendimento. Então, realmente são fatos que acontecem no seu dia a dia como socorrista, acontece com qualquer pessoa, inclusive aconteceu comigo. Isso mesmo, aconteceu comigo. Eu vou falar um pouquinho da minha história para você entender qual que foi minha trajetória profissional para chegar no ponto que eu estou hoje, ok? Curte aí pra gente. Como que eu comecei minha trajetória profissional para chegar no ponto que eu estou hoje e da onde que eu tirei essas teses. Então, eu venho aqui através desse vídeo falar para vocês o seguinte: não tem como eu falar de hoje, como a minha vida está hoje, sem falar como que eu cheguei nessa trajetória, como que eu comecei. Então, eu quero contar isso para vocês, eu quero expor um pouquinho da minha história para vocês, para que sirva de exemplo também. E muitas coisas que eu queria buscar, que eu queria conquistar, que eu queria ter, eu tive que correr atrás. Eu tive que ir buscar e desde novo, desde adolescente, eu sempre quis fazer o que eu gostava de fazer e de uma forma, vamos dizer, aquele adolescente rebelde que as pessoas falam hoje. Mas não,
Eu era aquele adolescente rebelde, mas porque eu não queria seguir o mesmo caminho que todo mundo seguisse. Eu não queria seguir o mesmo caminho que meus pais me orientaram, o mesmo caminho deles. Eu queria seguir algo diferente, eu queria seguir a minha trajetória. Eu não sabia o que, não sabia como, mas eu queria fazer as coisas que eu me sentia bem em fazer. Eu sempre fui muito tímido. Não, é sério, estou falando sério. Quando eu falo para as pessoas que eu sou tímido, ninguém acredita, eu não sei porquê. Mas eu sempre fui tímido, sempre fui um cara tímido. Aí eu lembro até hoje que veio um colega meu e me falou assim: Flávio, é o seguinte, vai ter uma seleção, um processo seletivo para entrar no bombeiro voluntário, cara. É um treinamento, você topa participar? Falou, o que tem que fazer? Você vai ter que correr, participar de umas corridas lá, um monte de coisa de exercício. Eu gostava de exercício, eu sempre gostei, sempre fiz muitas coisas. Então eu sempre fui meio miudinho assim, então eu gostava dessas coisas agitadas. Aí ele me chamou, aí eu fui, vamos lá então, nós estamos de bobeira mesmo. Aí participamos da seleção e passei nessa seleção. Aí depois que você passa, aí que eles jogaram a bomba, é o seguinte, é um treinamento de bombeiros voluntários, você não vai ganhar nada. E aquela coisa, são 3 meses e horário integral. Eu falei, não, horário integral todo dia? Todo dia. Aí eu ficava pensando, falei, nossa. Aí eu cheguei perto da minha mãe, do meu pai, falei que era uma coisa de bombeiro, é claro. Engrandeci o nosso, né? Não é só por isso. Então valorizei. Aí por quê? Eu ia ter que parar de trabalhar para mim ficar 3 meses fazendo um curso no horário integral. Então eu tinha que ter o apoio dos meus pais, não tinha como. Aí eu expliquei direitinho, dei aquela valorizada, eles tudo concordaram, não, meu filho vai ser bombeiro, aquela coisa toda. E fui fazer o curso. Gente, foram os 3 meses mais ralados da minha vida. Foi 3 meses ralado. Sofri demais. No treinamento eu era muito bizonho. Vocês têm que entender, eu era muito bizonho. Eu dava má nota em todos os treinamentos. É sério, dava muita má nota mesmo. É tanta má nota que eu vou contar só uma das aqui. Uma vez eu não sabia o que era gandola. Aí o instrutor falou, amanhã é combate a incêndio florestal, todo mundo de gandola. Aí eu cheguei perto de um colega meu e falei, cara, o que é gandola? Aí ele falou, gandola é igual um paletó de botão. Eu falei, bacana, beleza. Aí fui, conversei com meu pai, ele foi e me passou uma gandola que ele tinha, certo? Aí fui pro treinamento. Só que detalhe, na hora que o instrutor falou, agora todo mundo coloca a roupa que a gente vai começar o treinamento prático de combate a incêndio florestal. Falei, bacana. Peguei o paletó que meu pai me passou e coloquei todo mundo indo. Aí na hora que o instrutor colocou todo mundo em forma, corri em forma, fechei bonitinho o botão, mas nossa, aquilo ali todo mundo ria. Todo mundo ria. O instrutor virou pra mim e falou, 09, que é isso aí? Que merda é essa? O que você tá vestindo? Eu falei, gandola, isso não é gandola não, vai pro chão, paga 50. E aquilo ali, a turma toda rindo, eu sem entender, mano, inocência, pra mim tava bacana, gandola, um paletó de botão, eu tava certinho. Só que eu tava com um blazer, meu pai, aqueles paletózinhos, até de ombreira. Imagina a cena eu de ombreira, né? Aquele paletó rindo à toa, todo pretão, os botões, aqueles botões grandes assim, sei lá como que é aquele lá, mas nossa, eu tava me sentindo tal, mas eu paguei 50. Aí na hora que eu fiquei em forma de novo, você entendeu por que você pagou, 09? Eu falei, não entendi nada, então vai pro chão também. Aí colocou todo mundo, vai todo mundo pro chão. Porque o pessoal não parava de rir. Aí foi legal, foi uma coisa que marcou bastante. Depois que falaram pra mim, me explicaram o que era gandola, eu falei, isso era só vocês terem falado, gente. Eu paguei até aqui, meus braços estão até doendo. E foi várias outras coisas que em outros momentos eu vou contar pra vocês aí. Mas eu era muito bizonho. Mas eu tinha uma coisa comigo, eu levava tanto a sério, porque eu tava saindo daquela questão de adolescente meio rebelde e virando um adulto, praticamente. Eu já tinha mais de 18 anos, mas igual eu falei, eu sempre fiz o que eu queria fazer assim, sempre fiz o que eu gostava de fazer. Então eu sabia das condições dos meus pais, que eles não poderiam me dar tanto, e eu tinha que correr atrás, então não fiquei esperando nada na mão.
mas eu tinha outros meios de fazer, então eu sempre procurei fazer o que eu gostava. Aí quando eu comecei com um curso de bombeiro voluntário, foi em 2000 que eu comecei, aí comecei a entender as coisas, então lá era cheio de regras, eu não sabia o que era regra direito, então era cheio de regras, você tinha que cumprir, porque senão você era punido, você podia ser excluído do curso, então eu comecei a fazer tudo certinho, cara. Eu não sentava no chão mais, se eu tivesse cansado eu não sentava no asfalto, porque eles convenceram a gente que não, você de uniforme, realmente, você pode estar cansado que for, quando o corpo cansa, a moral sustenta. Então realmente aquilo ali, eu não sentava mais no chão, eu não jogava lixo mais no chão, então realmente foi bem rígido, então eu aprendi bastante com isso. E tinha uma parte que me chamou muita atenção, que eu nunca fui fã de estudar assim, aquela coisa, nossa, você estudava muito, Flavão? Falei, não, cara, eu não estudava muito, não, eu não era muito fã de escola, não era muito fã, não. Depois de outra oportunidade eu conto essa história de escola, essas coisas assim, mas eu não era muito fã, não. E só que no bombeiro também tinha a parte de um treinamento com o pessoal da Cruz Vermelha, e era resgate, todo mundo falava que a parte de APH, que era primeiro socorro, era muito difícil de passar na prova, tinha que estudar muito. Então, eu vou falar pra você, foi a primeira vez que eu peguei um livro para estudar de verdade mesmo, de estudar mesmo. Eu lembro que nós jogávamos futebol toda noite na quadra, então juntava todos os bombeiros que estavam fazendo curso, a gente ia jogar bola. E o interessante é que enquanto o pessoal estava jogando bola, eu ficava estudando, eu ficava igual louco, estudando com medo de não passar na prova, porque eu sempre fui meio inseguro assim. Então, realmente eu ficava com medo. Aí eu comecei a estudar, e eu lembro que a prova era na sexta-feira, eu já estava tão confiante que eu cheguei na sexta-feira, ei galera, vamos jogar bola, e o pessoal comendo caderno e eu querendo jogar bola, aí que eles foram estudar. Aí eu não entendi aquilo, eu falei, caramba, agora que eu tô tranquilo, já tô bem confiante, eu quero jogar bola, ninguém quer jogar bola. E quando chegou a prova de primeiros socorros, nossa, foi muito complicado, porque eu nunca vi um estresse para fazer uma prova, que eu acostumei tudo caladinho, de repente os caras gritando aquela algazarra toda, eu não entendia nada. Mas foi uma prova que eu estudei, marcou bastante, e eu gostei muito dessa parte. Acho que aí começou esse amor pelo APH, né? Porque hoje eu sou apaixonado pelo APH e gosto muito dessa parte do meu socorro, mas eu na época nem sabia, eu só estudei porque eles falavam que era mais difícil. Aí eu estudei pra caramba. Então passamos naquele período do treinamento, o treinamento não foram 3 meses, foram para 6 meses de treinamento. Então foi 6 meses de pura ralação. Depois trabalhamos mais de 6 meses, mais de ano, como voluntário também, fazendo trabalho voluntário. Era bem bacana também. Que quando dava ocorrência nós íamos correndo. Porque a gente corria pela cidade fora, a gente estava no preparo todo, então a gente participava de várias atividades, de vários campeonatos, corridas, essas coisas, então a gente estava com o preparo todo. Então dava ocorrência, não tinha veículo para todo mundo, a gente tinha uma Fiorino, aí o pessoal saía correndo e os outros iam correndo até chegar na ocorrência, era bem bacana, mas era sangue na veia mesmo, o pessoal gostava do que estava fazendo, gosta, né? O pessoal que trabalha na área de urgência e emergência ama muito, gosta muito. E com isso surgiu uma proposta de trabalhar uma parada que acontecia numa empresa próxima e de 10 dias como bombeiro. Só que aí foi passado pro pessoal, falou quem queria trabalhar na parada em 10 dias, ou surgiu a proposta de trabalhar na prefeitura de Congonhas como vigia. Então eu estava dando a oportunidade que ele fez o curso de bombeiro. Então eu conversei com meus pais e meus pais. Então pai é pai. Então o que os pais procuram sempre é dar segurança para os filhos. Então eles falaram para mim, aceito o trabalho da prefeitura porque lá é certo, lá é mais seguro, que o outro é só 10 dias de parada, você não sabe o que vai acontecer na frente. Aí aceitei o serviço da prefeitura e eu lembro que entrei, comecei trabalhando de vigia, tendo informação turística, era bem bacana, trabalhei com pessoas maravilhosas também, aprendi muito. E o pessoal que trabalhou nos 10 dias, acabou a empresa contratando eles como bombeiro. O pessoal ficou direto, trabalharam 10, 15 anos, trabalha até hoje lá na empresa. Mas eu não estou reclamando de ter passado, de
ter escolhido a prefeitura, não estou reclamando isso. Só porque é engraçado, o pessoal que foi na parada acabou, desde essa época, já trabalhando como bombeiro, a empresa aproveitou eles. Mas eu fui para outra trajetória, aí trabalhei como vigia muito tempo na prefeitura. E o bacana lá é que eu aprendi muita coisa. Eu lembro algumas coisas que eu aprendi lá com o pessoal. Tem um colega meu que chegou, eu era muito calado, sempre fui calado, né? Tem um colega meu que falou: Flávio, as pessoas têm que saber o seu nome. Você tem que ter identidade, cara. Você tem que incomodar. Bom, aquilo ali pra mim foi o máximo. Porque eu nunca esqueço o que ele me falou. Você tem que incomodar, ser muito calado, cara, ser muito na sua. Você faz um trabalho bacana, mas ninguém vê, ninguém percebe. Então você tem que incomodar, as pessoas têm que saber falar o seu nome, as pessoas têm que chamar pelo nome. Você tem que incomodar as pessoas. Eu falei, aquilo ali marcou tanto, que é aí que eu comecei. Né? Eu era tão inseguro, para vocês terem uma noção. Eu comecei a tirar a carteira, né, de motorista. Eu fiz uns 8 exames, que eu conto assim, que eu lembro. Eu sei, você tá rindo, passei mal. Mais de 8 vezes que eu fui fazer exame de rua para carteira B. Então realmente eu custei, porque eu fazia tudo certinho. Só que chegava na hora de fazer o exame, eu ficava tão nervoso, tão inseguro, aquela ansiedade, aquela crise de ansiedade que eu tinha. Eu começava a suar, começava a tremer e saía tudo errado. Eu não conseguia controlar aquilo. Então eu fiz mais de 8 exames, foi muito mais. Depois de um tempo, que realmente depois de alguns anos que eu consegui terminar e tirar a carteira. Mesmo assim, porque eu bati o pé e falei, não, eu vou lá e vou tirar. Porque eu não tinha dinheiro mais, eu já estava gastando demais, então eu tinha que tirar ou tirar. Aí eu lembro até hoje que eu cheguei próximo, perto do meu pai, e pedi para ele um dinheiro emprestado para fazer curso de vigilante. Eu queria entrar na área, trabalhar como vigilante. Aí meu pai, era muito dinheiro, né? Na época R$800 que era o curso, eu lembro até hoje. Aí tinha que pagar à vista com todos os custos. Aí meu pai olhou, pensou, ele não tinha, então ele conseguiu um empréstimo para me arrumar esse dinheiro de R$800. Eu fiquei de pagar ele, tô devendo ele até hoje. Eu fiquei, não pai, assim que eu conseguir meu emprego eu te pago. Tô devendo meu pai até hoje, sacanagem, né? Mas brigadão, viu pai? Aí beleza, terminei o curso, achei que eu ia trabalhar de vigilante, não foi bem simples assim. Porque às vezes pedi experiência e eu com 1,68 m, trabalhar como vigilante lá no curso mesmo, olha só que sacanagem, ele já falava, ó, não, tem emprego, mas tem que ser acima de 1,70 m. Eu falei, pô, sacanagem, eu tenho 1,68 m. Até mentia nas minhas fichas, colocava que eu tinha 1,70 m, só para poder trabalhar como vigilante. Mas foi difícil eu entrar na área. Aí eu lembro até hoje que eu nunca desisti. Nunca desisti de ser bombeiro um dia, nunca desisti de ter uma profissão. Então eu corri atrás. Aí ó, na empresa lá, onde que era a única empresa que contratava bombeiro na época, eles falaram assim, ó, isso daí foi em 2007, eles falaram, vai ter uma vaga para bombeiro. Eu falei, ó, bacana, vai ter uma vaga de bombeiro? Eu falei, vai ter uma vaga lá de bombeiro. Eu falei, você topa? Eu falei, top, claro que eu quero. Aí fui, mandei currículo lá, no que eu ia entrar, a empresa começou a exigir curso técnico de enfermagem, senão o segundo trabalho. Eu falei, nossa, sacanagem, viu? Eu acho que não é pra mim mesmo. Olha, ó, mas tem uma vaga como vigilante. Falou, fechou, eu tô desempregado. Ele, ó, é o seguinte, só que lá é ferista, então é 45 dias, e faltava 3 meses pro meu curso vencer de novo. Falei, não, eu topo sim, topo. Tá, aí fui trabalhar como vigilante na empresa. E eu lembro que quando deu 45 dias, realmente eles me dispensaram, deu os 45 me dispensaram, falando que não ia precisar. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu peguei o acerto, né, meu dinheiro. Eu tinha 2 opções, ou eu comprava as coisas pra mim, ou eu fazia minha reciclagem e tentava entrar na área de novo, né. Aí eu fui lá e fiz a minha reciclagem, e passou nem um mês direito, eu consegui um emprego na outra empresa, uma outra empresa como vigilante. E fiquei trabalhei com pessoas que eu aprendi muito. Praticamente eu quase nem dirigia direito, né? Aquela parte da carteira, eu já consegui tirar a carteira, aquela coisa toda, tá? Só que eu não dirigia muito. Eu era tão inseguro que eu troquei a carteira e demorei 2 anos pra dirigir, de tão inseguro que é. Até pra dirigir, com a carteira era bom, fora, né? Eu demorei muito, eu era muito ansioso. Aí eu já sabia, eu sempre fui doido pra trabalhar no bombeiro, né?
você tem que ter determinação, você tem que realmente querer que as coisas aconteçam, você tem que acreditar em você, você tem que arrumar alguns meios para te transformar uma pessoa mais segura e para que você tenha um controle emocional. Então você tem que saber o porquê das coisas. Por exemplo, o que causa a insegurança? Já parou para pensar? Então vamos entender um pouquinho. A insegurança pode ser iniciada pela falta de confiança em si mesmo, causando instabilidade que ameaça a própria autoestima, muitas vezes fazendo com que você procure segurança em outra pessoa. Por mais qualificado que seja, qualquer socorrista já teve ou terá o terror da insegurança, lhe amedrontando no momento do atendimento. A grande diferença é que alguns conseguem controlar esses sentimentos, enquanto outros são dominados por ele de tal forma que o acúmulo de treinamentos não será capaz de proporcionar a confiança que precisa diante do sinistro. Então você tem que buscar sempre ter mais segurança nos seus atos, buscar sempre ter um controle emocional. E você tem que entender, você como socorrista, você já trabalha com pressão psicológica. Então você tem que ter esse autocontrole, você tem que ter esse controle emocional, você tem que procurar coisas que te trazem segurança. E é por isso que eu vou te falar 3 conceitos para você vencer essa insegurança. Primeiro conceito, autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Isso, saiba quem você é. Se conheça, se permita se conhecer. Saiba quem você é de verdade. Procure identificar o que realmente você gosta de fazer no seu dia a dia. Isso mesmo, procure identificar isso. Como que você reage? Comece a identificar como você reage em algumas situações. Por exemplo, você chegou na hora da ocorrência, como que você reage sob estresse? Como que você reage quando você recebe uma notícia? Como você reage quando você recebe uma ocorrência? Então você tem que começar a se autoconhecer. Reconheça também os seus erros e suas qualidades. Você tem que saber os seus erros. Você tem que saber reconhecer. Nossa, eu errei, então eu tenho que melhorar nisso. Então quando você reconhece os seus erros, você tem a chance de aprimorar e melhorar cada vez mais. Ok? E também reconheça suas qualidades. Tem muita gente que recebe um elogio e simplesmente a pessoa acha que ela não é merecedora daquele elogio. Então, identifique suas qualidades, valorize suas qualidades e também identifique seus medos. Identifique seus medos e seus valores. Porque o medo você tem que ter. É o seu termostato, o medo. É o que vai te deixar mais tranquilo para você executar o que você tem que executar. É o que vai fazer você estudar, é o que vai fazer você correr atrás. É o que vai fazer você trabalhar com mais segurança, é o medo. Só que este medo, ele não pode te impedir a fazer o que for necessário para fazer, ou fazer o que você foi treinado para fazer. Então você tem que identificar quais são os seus medos, o que realmente te impede. Então, depois que você descobre quais são os seus medos, começa a aceitar. Tem muita gente que fala assim, não, eu quero perder o meu medo. Você não tem que perder o medo, porque ele é o seu termostato. Você tem que aceitar o medo que você tem. O seu medo, ele só não pode te impedir de fazer o que você foi treinado a fazer. Isso, identifique também os seus valores. Os seus valores são fundamentais. Você toma suas decisões devido aos seus valores, conforme os seus valores. Por isso que é importante identificar seus valores. Quais que são os seus valores? Respeito, responsabilidade. Procure identificar quais são os seus valores. E quando você vai chegar a tomar uma decisão na hora do atendimento, os seus valores que vão ditar. Eles vão bater mais forte. As suas decisões é tomada conforme a prioridade dos seus valores. Então identifique os seus valores. Então essa é a primeira dica, autoconhecimento. Segunda dica, relacionamento. Isso, relacionamento. Você tem que saber se relacionar consigo mesmo. Tem muita gente que relaciona com várias pessoas, mas não consegue se relacionar consigo mesmo. Então relacione com você. Se relacione bem com você. Procure relacionar com as pessoas que te sirvam de exemplo. Então comece a se identificar aquelas pessoas que se sirvam de exemplo, aquelas pessoas que te puxam a orelha, te dão um puxão de orelha, mas elas sabem puxar a orelha, sem te prejudicar, sem te maltratar.
sem desfazer da sua pessoa. Então, procure relacionar bem com essas pessoas, que você tem muito que aprender com elas. Se afaste de pessoas negativas, reclamonas, se afaste, porque essas pessoas te deixam para baixo, essas pessoas te levam para um ponto negativo, essas pessoas fazem você acreditar que você não é capaz. Então, realmente, pessoas negativas, pessoas que vivem o tempo todo reclamando que está ruim, que assim, isso não está bom, se fosse assim seria melhor, afaste dessas pessoas, porque elas vão te jogar para baixo, elas vão diminuir a sua autoestima. Então não se relacione com pessoas assim, ok? Eu não estou falando que você deve desfazer dessas pessoas, eu não estou falando que você tem que ficar excluído num canto, não é isso. Mas você tem que identificar essas pessoas e começar a o quê? E passar para a terceira fase, que é filtrar. Você tem que filtrar. Quando você sabe, se relaciona bem com as pessoas que estão à sua volta, você tem um bom relacionamento com você, quando você tem um bom autoconhecimento, você consegue passar para o terceiro, que é filtrar. Você consegue filtrar as coisas que falam com você. Você começa a separar o que é bom para você, o que não é bom para você. Então começa a filtrar tudo que te falam. Começa a filtrar o que falam sobre você. Tem pessoas que chegam perto de você, você nem pediu uma opinião. As pessoas simplesmente falam de você. Às vezes falam de forma negativa, para tentar te diminuir. E acaba você absorvendo aquilo ali, não faz uma filtragem daquilo. E acaba aquilo ali te destruindo, te jogando para baixo. Então filtre isso também. Até o que as pessoas falam sobre você. Se a pessoa falou de você, se você pediu a opinião para uma pessoa para falar sobre você, tudo bem, ela vai falar. Mas se a pessoa já chegar falando sobre você, filtre isso. Veja o que é legal, o que não é legal. Ok? E também começa a filtrar o que as pessoas falam de você com outras pessoas. Começa a filtrar também, que às vezes chega fofoca, fala, fulano falou isso, e fulano falou isso. Começa a filtrar isso. O que as pessoas estão falando de você. Começa a identificar, não, será o que ela falou de mim é realmente verdade ou é mentira? Então começa a filtrar isso. Então filtre as coisas que te falam, filtre as coisas que as pessoas falam sobre você e de você. Ok? Por quê? Dessa forma, você usando essas três técnicas, esses três conceitos, que é autoconhecimento, que é relacionamento, que é filtragem das coisas que te falam, você consegue transformar insegurança em segurança e transformar num profissional mais o quê? Mais seguro. Isso, se transformando num profissional mais seguro. O importante desse treinamento, gente, a intenção aqui é o quê? É eu te falar o segredo dos profissionais espartanos, dos socorristas espartanos. No próximo vídeo, você se prepare para a glória, porque eu vou explicar o segredo dos profissionais, dos socorristas espartanos. Toda a história para vocês, para quê? Para melhorar a sua alta performance, para melhorar a sua produtividade, para você se transformar num profissional mais habilidoso, um profissional mais confiante. Mas para isso você tem que entender isso. Para isso você tem que transformar insegurança em segurança. Você tem que ter essa confiança em você. Te vejo no próximo módulo, no segundo vídeo. E quem gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dá uma curtida aí, ok? E vamos passar para o próximo vídeo, onde eu vou começar a te explicar o segredo dos profissionais espartanos, ok? Com duas dicas, a gente vai falar sobre alta performance, a gente vai falar sobre produtividade, tem várias dicas muito interessantes, várias técnicas aí que os profissionais, que os socorristas espartanos utilizam. Para continuar sendo esse profissional que presta serviço com excelência, para quê? Para você começar, é igual eu falei no vídeo, para você começar a incomodar, para as pessoas começarem a falar o seu nome, a saber o seu nome, ok? Então não perca o próximo vídeo, muita coisa bacana aí, que a gente vai falar isso, várias técnicas e os dois pilares que os profissionais espartanos usam, ok? Até o próximo vídeo, até mais aí pessoal!